Vamos lá então, gente, vamos ao início, para a gente ser bem respeitoso aí com os horários, as agendas de lives aqui hoje tá bem intensa, né, nesses últimos tempos, acho que todo mundo tá montando sua agendinha pessoal junto com as agendas de live, sai de uma live, vai para outra, é bom que não precisa correr, né, de um lado para o outro, é só mudar de janela. Quero dar boas-vindas a todo mundo, a todos os presentes aqui na nossa plateia, também aos nossos painelistas e o Daniel, pesquisador responsável aqui pelos resultados da pesquisa. Meu nome é Rafael, sou sócio-diretor da Liga, vou ficar aqui como o mestre de cerimônias da história e também conduzir o painel em seguida da apresentação dos resultados com a Carla e com o Antônio. O Daniel também vai participar do painel para poder explorar um pouco mais as observações com base nos resultados. Alguns recados gerais aqui, gente. Vocês no chat, na parte de cima, vocês já podem ver uma barrinha com um link de networking. Então, ali vocês vão poder colocar o nome de vocês, empresa, o LinkedIn, para a gente compartilhar os contatos aí, para depois se conectar e continuar as conversas. Então, fiquem à vontade para colocar essas informações ali. Vocês vão ter acesso às informações de todo mundo que preencheu. E é uma maneira aí da gente estimular a conversa para além desse momento da transmissão em si, tá? Fazendo um resumo rápido da nossa agenda de hoje, o Daniel vai apresentar inicialmente aí os 20 primeiros minutos, ele vai contar os resultados da pesquisa, os dados principais, as percepções e as interações que eles conseguiram observar lá no núcleo de inovação do FGV-IN, que é o Centro de Inovação da FGV EASP. E aí, em seguida, a gente começa um painel aqui para discutir os resultados, então, com o Antônio, a Carla e o Daniel, e vocês vão mandando as perguntas, a gente vai trazendo para jogo também. Vamos lá, eu vou colocar a apresentação aqui para o Daniel já poder começar a apresentar os resultados. Daniel, tá aí? Você já assumiu o controle? Já sim, Rafael. Beleza, então, gente. Daniel, seja bem-vindo. Obrigado aí por compartilhar os resultados da pesquisa com a gente e a palavra é sua. Bom dia, pessoal. Rafael, eu agradeço o convite, agradeço a Liga por estar ajudando a gente na organização desse webinar para a gente divulgar esses resultados, para a gente poder conversar também, debater um pouco sobre o que eles significam. Por isso, eu agradeço também o Antônio e a Carla pela disposição em estar aqui com a gente para conversar um pouco sobre isso. Antes de começar, então, a apresentação sobre essa pesquisa, deixa eu só me apresentar um pouquinho também. Eu sou pesquisador da Fundação Getúlio Vargas desde 2015, quando eu comecei o meu doutorado lá. E desde o ano passado eu estou acumulando a função também de gestor do Centro de Inovação da FGV, né, da FGV daqui de São Paulo. Apresentando um pouquinho o Centro de Inovação, talvez quem está mais envolvido nessa área de inovação conheça, tenha conhecido o Fórum de Inovação, né? O Fórum de Inovação era o núcleo de inovação dentro da FGV desde 2000, né, responsável por fazer pesquisas, por conversar com o mercado sobre esse assunto, fazer treinamentos também. Mais ou menos 2 anos atrás, a escola decidiu reformular essa iniciativa, e a gente passou, então, de um fórum de inovação para o centro de inovação, né? Mas o objetivo principal continua mais ou menos o mesmo, né? Que é criar e disseminar conhecimento aplicado sobre essa área de inovação. A gente reestruturou um pouco só as nossas iniciativas. Hoje em dia a gente tem os observatórios de inovação, que tratam de temas estratégicos como saúde, agro, educação. A gente faz pesquisas aplicadas, como essa que eu vou apresentar para vocês hoje, e a gente também tem iniciativas na área de educação e de eventos, né? Pessoal, o que eu vou apresentar aqui, então, é uma pesquisa que a gente fez para tentar entender um pouco como é que está sendo esse processo de passagem para o home office durante o isolamento social, né? Acho que esse é um tema que precisa de pouca contextualização, porque estamos todos vivendo isso, né? Ninguém tá fora dessa jornada, mas é uma coisa nova para muita gente. Para uma outra parcela, era uma coisa que, assim, que na margem a pessoa convivia, mas não era uma coisa tão intensa como agora, e para pouquíssimas pessoas já era uma realidade, né? Então, a gente tentou entender um pouco como é que está sendo esse processo, quais são os desafios que as pessoas estão enfrentando, né? E como é que a gente pode
criar aí alguns insights sobre isso, sobre o que fazer, né, nesse momento. Essa pesquisa a gente rodou entre abril e maio, né, então super fresquinha. Foram 708 respondentes, e a gente começou perguntando para as pessoas o seguinte, como é que foi, se elas tinham alterado, na verdade, a carga de trabalho depois do início do isolamento social, né? E, curiosamente, a gente descobriu que a grande maioria das pessoas tem uma percepção de que elas estão trabalhando mais do que trabalhavam antes do isolamento social. Claro, isso é um dado de percepção, isso não significa necessariamente que elas estão trabalhando mais, e também não significa que elas estão sendo mais produtivas, né? Isso é uma coisa que a gente vai discutir um pouco ali mais para frente. Mas o fato é que existe essa possibilidade de trabalhar de forma remota e trabalhar bastante de forma remota, pelo menos ter essa percepção de que isso está acontecendo. Agora, o interessante é que quando a gente olha para essa mudança na carga de trabalho e cruzando com o salário que a pessoa recebe, a gente vai perceber que, assim, e quanto maior o salário que a pessoa recebe, maior vai ficando esse aumento na carga de trabalho, né? E, assim, de certa forma, a gente acredita que isso é esperado, porque no momento de crise, os líderes, eles precisam aparecer, né? Precisam, assim, estar lá para tomar a frente, tomar decisões, e, naturalmente, a gente acredita que, aos poucos, essa faixa de até 3 salários, que, por exemplo, aqui a que aparece mais distante, e aí essa linha amarela é para justamente mostrar que tem uma diferença estatística, né, quando a gente compara até o possível erro, a margem de erro, a gente vê que, de fato, existe uma diferença muito grande na carga de trabalho dessas pessoas de até 3 salários. Aos poucos, isso naturalmente deve ir reduzindo, assim, né? O que acontece? A pessoa vai, aos poucos, recebendo a orientação do que fazer, qual o projeto que vai continuar, o que ela se deve se dedicar. A gente passou por um choque que assim, foram algumas semanas para as pessoas começarem a entender o que fazer, né? Então, esse já foi um resultado interessante. Outra coisa que a gente perguntou também foi o seguinte, como é que era o seu trabalho antes do isolamento social em relação ao home office, né? A gente viu que ali tinha 1/3 das pessoas, mais ou menos, que não trabalhava remoto de forma alguma, né? Aquelas pessoas que, sim, segunda a sexta, no escritório, e a vida era só ali. Agora, uma boa parcela, aí 40%, mais ou menos, né, já tinha uma experiência, pelo menos, assim, de 1% a 2% do tempo, que é mais ou menos uma vez na semana, né? Esse 1% a 20% é semanal, né? Então, ali, a empresa já tinha uma política de permitir o home office uma vez por semana. O interessante é que a gente vai ver mais para frente que você já ter essa experiência prévia impactou um pouco na maneira como as pessoas lidaram com esse problema. Então, é uma coisa para que a gente pode também pensar, assim, né? Deixa eu apresentar aqui agora para vocês os desafios, né? Na verdade, a gente listou uma série de desafios e a gente perguntou para as pessoas, olha, quão difícil está sendo esses desafios. O que a gente percebeu foi o seguinte, curiosamente, o maior desafio de todos está sendo manter a rotina com horário equilibrado de trabalho, descanso e lazer. Né? Não é uma coisa não é manter a produtividade, não é nem manter a concentração, necessariamente, apesar da gente saber que tem pessoas que têm mais dificuldade, porque talvez moram com muitas pessoas, ou têm filhos pequenos, e às vezes é difícil manter a concentração, né? Mas a maior dificuldade está sendo equilibrar, né? Equilibrar o que é profissional, o que é pessoal. Por outro lado, a comunicação, que é uma coisa que a gente poderia pensar, poxa, agora estamos distantes e tudo mais, não foi assinalada como um grande desafio, né? Então, acho que vem um pouco da experiência que as pessoas já tinham com videoconferências e tal, que já mesmo você não trabalhando remoto, você já participava disso, né? E aí as pessoas estão conseguindo lidar um pouco melhor com isso. Agora, quando a gente olha para cada um desses problemas específicos, a gente tem alguns insights bem interessantes. Um deles é que, em relação a esse desafio de manter a rotina equilibrada, a gente tinha uma hipótese já de largada, que era o seguinte, olha, no geral, as mulheres têm mais dificuldades nesse fator, no dia a dia comum, né, tem mais dificuldades. Tem uma série de estudos que mostram que, inclusive, muito do gap que existe entre salários, entre reconhecimento,
tá no fato de que a mulher assim, historicamente, ela tem muita dificuldade, porque ela tem uma rotina dobrada, né? Ela cuida de casa e também do trabalho, né? Então, a gente já achava que, olha, provavelmente ali a gente vai encontrar uma diferença estatisticamente relevante, né? O interessante é que essa diferença parece ser menor do que no trabalho, digamos assim, comum ou anterior, né? Essa diferença se mostrou bem pequena. A gente, claro, acredita que pode ser porque agora os homens estão experimentando essa dificuldade que as mulheres sempre experimentaram, né? Então, estão em casa, estão tendo que ver como é trabalhar junto, cuidando dos filhos, tendo toda a dinâmica da família, sendo responsável também pelos afazeres domésticos. E também pode ter um efeito num outro sentido, que é justamente o trabalho remoto permitir para as mulheres um certo ajuste melhor na rotina, né? Porque já não tem mais a questão do deslocamento, tem uma flexibilidade um pouco maior de horários que ela pode administrar as questões de casa. Então, assim, esse já foi um dado interessante dessa redução do gap que é histórica e é bem documentada, né? Quando a gente vai olhar para o desafio de manter a motivação, aí veio aquele dado interessante que eu falei agora há pouco, né? As pessoas que tinham experiência com trabalho remoto, mesmo que fosse uma vez na semana, não precisa ser uma pessoa que trabalha de forma remota, 100%, mesmo que já tinha um pouquinho de experiência, ele está lidando um pouco melhor com isso de manter a motivação no trabalho, né? Então, a gente percebe que, assim, às vezes, mesmo iniciativas que no curto prazo, ou ali no momento, parecem que não necessariamente estão gerando valor, pode até parecer um desperdício, as pessoas, será que elas estão sendo mais produtivas em casa ou não? Mas preparou a equipe, preparou o time para estar pronto para essas situações que são fora da normalidade, né? Então, esse é um achado bem interessante também, essa diferença entre quem já trabalhava pelo menos um pouquinho de forma remota e quem não trabalhava nada de forma remota. Quando a gente vai olhar para produtividade, aí tem um dado interessante também. Quando a gente pensa em trabalho remoto, as startups parecem estar na frente, né? Poxa, o pessoal trabalha já com essa dinâmica de trabalhar de forma remota, de usar a tecnologia para o trabalho e tudo mais. Mas quando a gente vai olhar a produtividade deles nesse momento, eles estão achando mais difícil manter a produtividade, né? E isso acho que tem um fator que a gente pode discutir, que é uma questão assim de que geralmente empresas maiores e ali, por exemplo, o exemplo que a gente pegou das multinacionais, elas têm os processos um pouco mais estruturados, tem um suporte mais nesse sentido. E as startups não, as startups mudam de uma semana para outra, você está trabalhando num projeto, de repente surge outro e tudo mais, e no isolamento social isso se intensifica, né? As empresas estão tendo que repensar projetos e todo o negócio da empresa, né? E aí isso pode acabar afetando a produtividade do time. Um outro último desafio que eu vou mostrar aqui é a questão de manter a concentração, né? E aí a gente tinha uma hipótese bem clara que é o seguinte, olha, nesse momento de crise, quem tem uma perspectiva de estabilidade no emprego vai estar lidando um pouco melhor com essa questão da concentração, né? E de fato foi o que a gente encontrou, né? Quem está inseguro, quem não sabe se vai permanecer, né, na posição que está atualmente, está enfrentando muito mais dificuldade para se manter concentrado durante o trabalho. Então, acho que é importante as empresas levarem isso em conta e, claro, da maneira do possível, trazer um planejamento, trazer transparência, colocar no papel, olha, a gente está pensando em fazer isso, depois aquilo, talvez aquela promoção não vai sair, mas pelo menos você está trazendo uma estabilidade para a pessoa conseguir ter algum planejamento para os próximos meses, né? Outro cruzamento que acho que é muito interessante é a questão das gerações, né? A gente dividiu pelas gerações as dificuldades, né, os desafios que a gente pesquisou, e a gente percebeu um padrão bem interessante. Primeiro de tudo, os baby boomers, que são aqueles que nasceram até 1960, ou seja, eles já completaram aí pelo menos 60 anos, 70, já estão até próximo da aposentadoria, eles relataram uma dificuldade muito grande com manter a rotina, claro, 50% das pessoas indicaram isso,
Mas quando a gente vai comparar com os próximos grupos, a gente vai vendo que, na verdade, esse grupo mais antigo, mais sênior, na verdade, está tendo mais facilidade com esse momento, né? Por exemplo, quando a gente coloca aqui a geração X, que são os que nasceram entre 1960 e 1980, ou seja, 40 a 60 anos, a gente percebe que a rotina também está sendo um desafio, mais ou menos no mesmo nível, mas eles também já estão enfrentando mais problemas relacionados à concentração e comunicação, né? E aí a gente pode trazer algumas hipóteses para isso, né? Então, por exemplo, essa faixa etária, você ainda tem os filhos, talvez na faculdade, talvez ainda em casa, então isso acaba afetando um pouco a concentração, acaba afetando outras questões também, né? Quando a gente vai para a geração Y, que são os de 1980 até 95, ou seja, de 25 anos até 40 anos, vai aumentando um pouco mais essa dificuldade, né? Então, a gente já vê que tem uma dificuldade maior de motivação, uma dificuldade um pouco maior de produtividade também. E quando a gente chega na geração Z, que são nasceram depois de 1995, ou seja, até 25 anos, os nativos digitais, as pessoas que nasceram já com computador no colo, já tinham celular quando era criança, na verdade, é justamente o grupo que está sofrendo mais dificuldade, está tendo mais dificuldade para se adaptar nesse novo cenário. A gente vê que em todos os desafios eles têm maior dificuldade. Inclusive no maior desafio de manter a rotina, né? A gente sabe que para essa geração a divisão do profissional com o pessoal já era uma coisa difícil de se identificar, já era uma questão relevante para eles. E o isolamento social, na verdade, intensifica isso, né? Porque agora o seu espaço de trabalho, o seu espaço de casa fica cada vez mais difícil de encontrar esses limites, né? A gente fez uma pergunta também sobre as ferramentas, né, que foram adotadas. O pessoal adora saber isso, né? Afinal de contas, quem é que foi quem é que vendeu os lenços durante a crise, né? E aí, claro, a gente viu que o Zoom foi o grande vencedor dessa corrida, né? Quase 60% das pessoas indicaram que adotaram o Zoom, né? E aí a nossa pergunta, a gente falava especificamente, olha, pode ser que você já tenha uma conta, um dia você baixou o aplicativo, mas a gente quer saber o seguinte, qual desses que você passou realmente a usar toda semana, pelo menos uma, duas vezes ali na semana. E o Zoom foi muito adotado, o WhatsApp foi muito adotado agora como ferramenta de trabalho mesmo, né? Então não é mais uma coisa só de mandar mensagem assim, do tipo, se fala amanhã, não, é realmente uma ferramenta de trabalho. Aqui no Brasil, parece que o Microsoft Teams deslanchou, né? Foi a preferência para a maior parte das empresas, comparado com, por exemplo, o Slack, que é uma ferramenta que tem uma funcionalidade parecida e que foi bem menos adotada, né? Só 7% das pessoas falaram que adotaram o Slack. E aí, claro, você tem muitas ferramentas de videoconferência e tudo mais, mas eu acho que o ponto que a gente pode levar, e aí está até aqui nos nossos key takeaways, é que, primeiro, trabalho remoto não é necessariamente trabalhar menos, né? Também não significa que trabalhar mais no trabalho remoto é ser mais produtivo, né? Você pode simplesmente estar com essa sensação de que está trabalhando mais porque você não consegue controlar essa rotina, às vezes está lá mandando mensagem de trabalho às 2 da manhã, está almoçando, está, assim, né? Não tem mais uma rotina nenhuma, você tem essa sensação que você está trabalhando o tempo inteiro, não necessariamente isso é produtivo. Então, acho que isso é um ponto para a gente pensar, quem sabe trazer para novas pesquisas, tentar ver um pouco a avaliação do desempenho, né, e não só essa percepção se está trabalhando mais ou menos. Mas, efetivamente, não significa não trabalhar, não significa ficar em casa de bobeira, né. Outro ponto importante é que os rituais de trabalho importam. O que significa? Que você tem gatilhos no seu dia a dia de trabalho que, de alguma forma, você precisa ou reproduzir no home office ou desenvolver novos gatilhos, né? Então, se para você era importante, tipo, o cafezinho, ou aquela coisa de acordar, tomar um banho, a gente deu uma entrevista para o Bom Dia Brasil, onde eles fizeram uma reportagem muito interessante sobre essa pesquisa, e eles encontraram lá um senhor que todo dia acordava, colocava o terno para ir para a videoconferência, né? Então, assim, claro, né, não tem uma maneira única para todas as pessoas, mas é importante você conhecer os seus gatilhos de trabalho, né? O que te faz acionar o modo, opa, estou trabalhando agora, e também o que faz você desligar esse modo, né?
pode ser, não sei, um vinho, uma cerveja no final do dia, pode ser deixar o celular um pouquinho de lado, pode ser a gente ter um cuidado também de, por exemplo, hoje em dia as ferramentas de e-mail tem lá, você pode agendar o horário do envio do e-mail. Então, se você se sente bem trabalhando meia-noite, 1h, tudo bem, não tem problema, é sua rotina. Mas vai lá, agenda para 8 horas chegar na caixa de e-mail do seu colega, né? Então, esses rituais, essas práticas são muito importantes. Agora, um ponto que eu acho que é essencial, que eu ia linkar lá com a pergunta das ferramentas e com das gerações, é que as habilidades comportamentais são essenciais, né? Parece não ser tanto, isso eu vou levantar a bola também para o Antônio, para ele conversar sobre isso, afinal de contas ele é CEO de uma empresa de tecnologia, mas não é tanto sobre qual ferramenta ultra tecnológica, com todas as opções, com uma usabilidade super difícil, porque é complexa, que importa. O que importa são muito mais as habilidades comportamentais, sua capacidade de manter a rotina, sua capacidade de se concentrar no trabalho, e conseguir se comunicar dessa forma que é um pouco diferente, né? E aí a gente fez até uma frase de brincadeira aí, que o pessoal deve conhecer a frase do Culture Eats Strategy for Lunch, ou seja, a cultura é muito mais importante do que a estratégia, não adianta você ficar pensando estrategicamente lá na sala de reunião dos diretores, se isso não for transmitido por meio da cultura, né? Nesse cenário, a gente tem um pouco isso com a tecnologia, sabe? A tecnologia, ela é boa, ela é o canal que está permitindo isso, mas não adianta ela se você não trabalhar também nos comportamentos, né? Acho que a Carla pode trazer um pouco sobre isso também. O comportamento das pessoas, tanto no ambiente de trabalho e agora no home office, que é um ambiente de trabalho também, a gente vai ter que até repensar a maneira como é que a gente posiciona as coisas, porque é um ambiente de trabalho, e aí, assim, a gente pode aqui, eu já vou trazer algumas discussões, talvez o pessoal no chat deve estar falando, assim, mas eu fico pensando, poxa, a gente teve uma mudança tão grande nos escritórios, no sentido de abrir os espaços, de colaboração e tudo mais, e de repente a gente teve essa quebra e foi para o home office, onde está cada um no seu casulo, né? Então, assim, qual será que é o sentido disso, né? Outra coisa, o home office é o local de trabalho, então se você tem um acidente na sua casa, quem é responsável por isso, né? Ou assim, se você não controla os seus horários, quem é responsável por isso? Como é que as empresas podem cuidar disso também, se eventualmente elas também são responsáveis por isso, né? Então, acho que tem uma série de desafios aí. Pessoal, era isso que eu tinha para apresentar. Eu convido a quem quiser entrar em contato com o Centro de Inovação ou comigo diretamente, pode entrar em contato pelos e-mails. O Rafael, ele vai disponibilizar para vocês o link para baixar o relatório como um todo, né? Aqui eu mostrei só os gráficos, mas o relatório tem também os textos explicativos e tudo mais. Agradeço a equipe que colaborou nesse projeto, em especial a parceria com a Liga, que nos ajudou muito com a coleta de dados. E é isso, vamos conversar. Vamos sim. Daniel, obrigado pela apresentação. Acho que foi um resumo bem visual, inclusive, de fácil absorção aí do quais foram os principais pontos. Você levantou várias bolas para a gente discutir agora com a Carla e com o Antônio, e você mesmo também, podendo se aprofundar um pouco mais em alguns detalhes. Eu vou fechar a apresentação aqui só para a gente ficar mais na tela, assim, nós quatro. Como o Daniel falou, gente, já eu coloco o link aqui para vocês da pesquisa completa para vocês baixarem, tá? E aí vai ficar aqui no chat ou no stickzinho. Para quem entrou ao longo da discussão, só fazendo um reforço, vocês estão vendo agora na barra do chat em cima um link que é para vocês compartilharem os contatos de vocês, o LinkedIn, para que a gente possa trocar e fazer um networking legal aí. Então, quem entrou agora e ainda não colocou, façam o favor aí, né? Compartilhem seus contatos para a gente poder se conectar também no pós-evento e continuar essa conversa. Um outro recado rápido antes da gente começar, na verdade, um bônus round aqui da história, tá? Durante essa jornada de trabalho remoto ou desse momento de Covid, a gente fez uma parceria muito legal com a RAP, que está dando para todo mundo aqui, para todos os presentes e também para as equipes, colegas, colaboradores, um cupom de R$20 de desconto no primeiro uso. É só usar o código DEULIGA, e aí vocês têm no primeiro uso R$20 de desconto. Fiquem à vontade para divulgar isso para suas equipes.
nesse momento que está todo mundo trabalhando de home office, pode pedir um almoço aí, enfim, ou até um mercado usando o cupom, já facilita bastante. Vamos lá, então, eu quero começar esse papo pedindo para que o Antônio e a Carla se apresentem de uma maneira breve, 1 minutinho, e aí a gente entra já na fase de perguntas. O pessoal do chat já está mandando perguntas, já estou compilando aqui, vou trazendo para o jogo ao longo do caminho. Vamos começar pela Carla. Carla, por favor. Bom dia, pessoal. Obrigada, Rafael, pelo convite, Daniel, Antônio, por dividir aqui o espaço com a gente. Eu sou uma das sócias diretoras da Companhia de Talentos, e da startup, a nossa startup Beta. A gente cuida de atração, seleção e desenvolvimento de jovens em início de carreira até alta liderança. Então, a gente já está há bastante tempo aí nessa jornada, apoiando as empresas acredito, se tornarem a melhor versão delas, e os jovens e os profissionais também. É um prazer estar aqui com vocês. Obrigada pelo convite. Obrigado a você, Carla. Fico muito feliz com a tua contribuição aqui com a gente. Antônio, por favor. Bom, obrigado a todos, Daniel, Rafa, Carla e todo mundo que está assistindo a gente. Eu sou sócio da Cublu, e especificamente eu estou liderando hoje a CubluX, que a CubluX cuida da experiência do usuário. Então, a gente tem uma plataforma focada em gestão de desempenho, focada em metas, competências, muito forte, a gente bate muito forte sobre o OKR, né, que é o principal motor para que tudo isso funcione. E a CubluX, ela é focada na consultoria, no apoio para a gente engajar nesse modelo, principalmente focando em empresas ágeis. Então, a gente trabalha muito com o modelo de como você ser ágil dentro de um cenário desse, né? E, bom, acho que é isso, a apresentação inicial. Vamos começar, né? Vamos lá. Então, vamos lá, gente. Vou começar aqui o debate. A gente combinou aqui de dividir essa discussão em 3 momentos, né? Mas a gente pode fugir do script a qualquer hora, porque, enfim, acho que tem bastante pontos sendo levantados, a gente vai ajustando a discussão ao longo do caminho. Mas, inicialmente, a gente pensou em dividir essa conversa em 3 grandes momentos, que é como foi até aqui. A gente discutiu um pouco dessa mudança até este momento, com o que a gente está vivendo agora, e depois como será, né? Quais são os próximos passos? A gente está falando de grandes capitais, grandes centros já fazendo os programas de reabertura, mas isso já tem um impacto dentro das empresas, das grandes, das pequenas, das médias, são impactos diferentes, são estratégias diferentes, algumas já adotaram estratégias já de longo prazo, e a gente vai discutir um pouco disso também. Então, fiquem à vontade para colocar as perguntas de vocês no chat, e a gente vai trazendo para o jogo. E aí, a minha primeira pergunta, já tomando como base a pesquisa que o Daniel acabou de apresentar, a gente viu ali que a transição ela não foi tão suave assim quanto em alguns momentos se colocou, né, dentro da discussão. Quase 50% das pessoas reportaram um aumento de carga de trabalho durante esse período. O Daniel fez um aprofundamento ali, fazendo uma análise do salário, né, das faixas salariais versus responsabilidades, e também entre as principais dificuldades dessa transição ficaram manter a rotina e a produtividade. E as menores dificuldades ficaram em concentração, motivação e comunicação. Com equipe e com clientes, né? Isso é bem legal também, de falar de comunicação externa. O Alexandre, se eu não me engano, fez uma pergunta aqui, até relacionada a isso, e já eu trago para a Ju. Mas eu queria perguntar para vocês, diante desse cenário até este momento, o que a gente já conseguiu aprender com isso? E eu queria começar pela Carla. Nossa, aprendemos tanta coisa, né? Estou aqui pensando por onde começar, por onde priorizar. Eu acho que a primeira coisa o Daniel bem falou, né, que eu acho que foi o meu maior aprendizado, e eu converso bastante com a nossa equipe, nossos clientes, parceiros, e foi o de bastante gente também, que o quanto a gente se deu conta do quanto é importante criar novos rituais para se adaptar aos novos contextos que a gente é exposto, né? Então, rituais individuais e rituais coletivos, né? Então, a gente demorou um tempo no começo, bateu cabeça, estava sentindo um desconforto e entendemos o porquê, né? É porque a gente precisava adaptar. Então, o trabalho ele pode invadir a nossa casa, mas a gente tem que guardar e proteger o espaço de algumas esferas da nossa vida, que para todo ser humano é importante. Então, eu vejo assim, o seu espaço, né, o espaço do self, você mesmo, então,
como é que você cuida, faz o seu autocuidado físico, emocional, como é que você garante espaços no seu dia para isso, o cuidado com o autoaprendizado para se manter relevante, para ter um pensamento crítico, fazer boas perguntas, você precisa estar abastecido o tempo todo, e esse momento complexo pede que a gente faça boas perguntas, né, o tempo todo, o que está funcionando, o que eu posso abandonar, o que eu tenho que fazer melhor. E se a gente está esgotado emocionalmente, fisicamente, a gente não consegue ter esse pensamento crítico de pé. Então, eu diria que... E cuidar o espaço da família, dos amigos e do trabalho. Então, guardar essas esferas da nossa vida, espaço para tudo isso, rituais para tudo isso, mesmo quando o trabalho entra na nossa casa, foi o meu maior aprendizado. Então, estabelecer novos rituais individuais e coletivos com o nosso time para manter conexão, para manter proximidade, e aqui na minha casa também, com a minha família. Então, esse foi o meu maior aprendizado, né? Criar e olhar sempre para esses novos rituais. Acho que o segundo, Rafael, tem bastante a ver com aquilo que eu já tinha como crença na Companhia de Talentos também, mas reforçou que cara, muito... O quanto autoconhecimento é importante, né? O quanto a gente refletir sobre as nossas fortalezas, as nossas fragilidades, faz a diferença para que a gente possa ter uma autogestão melhor, para conhecer o que me pega, quais são meus gatilhos, o que rouba meu tempo, o que faz eu perder a disciplina, o que está faltando de habilidades para eu buscar esse aprendizado, esse autodesenvolvimento, para eu lidar melhor com esse contexto. Então, o autoconhecimento é chave mestra também para inteligência emocional. Nesse momento, lidar com as emoções, num momento que é tão instável, de muita pressão, é fundamental. Então, o segundo aprendizado foi a relevância de se autoconhecer e de investir tempo, energia nisso, e todos os recursos que tiver, porque é um ganho para a vida, né? Acho que é isso. E o terceiro, a Daniel também falou, é o quanto a gente ficar de olho nas tendências lá na frente, para poder trazer para o presente o piloto, a experimentação de algumas coisas é importante. Então, lá na companhia, a gente já trabalhava remoto, a maior parte do time, não tanto quanto hoje, não de forma compulsória assim, mas a gente já tinha ferramentas de comunicação, de interação, enfim, para telefone, notebook, todo mundo. Então, para a gente foi mais fácil essa adaptação. Foi difícil, porque não teve escolha, foi todo dia, mas foi um pouco mais fácil. Então, olhar lá na frente, o que vem pela frente, e trazer para o presente para pilotar um pouco, faz doer menos essa fase de adaptação. Acho que esses foram os 3 grandes aprendizados para mim, em especial, e lá na companhia também, no Beta também. Legal, Carla. Eu vou até pegar alguns ganchos aí para trazer a mesma pergunta para o Antônio, mas dando talvez uma visão mais dessa última parte de ferramentas, né? Muito legal de se falar disso, da percepção, o quanto as pessoas precisam ter um autoconhecimento e também saber serem assertivos durante as interações, já que são interações que não tem tanto privilégio dali da convivência e tudo mais, mas você precisa continuar mantendo, enfim. E aí, Antônio, você hoje, como o sócio fundador da Coblu, uma ferramenta essencialmente na gestão de resultados ali, né, através de OKRs e agora também entrando na parte de clima, de pesquisas, entre outras coisas dentro da gestão das equipes no dia a dia, o que você percebeu desse aprendizado até agora, né? Como a gente evoluiu já em amadurecimento da gestão das equipes dentro desse novo modelo? Olha, Rafa, eu acho que a gente teve 2 movimentos iniciais, né? A gente teve o primeiro movimento, que teve muita empresa que foi diretamente impactada, que ela não estava preparada para uma situação dessa, e algumas delas, inclusive, que eram nossos clientes, elas praticamente faliram a empresa. E a gente teve um movimento bem grande, eu não diria que a gente está surfando na onda, mas a gente está num processo de crescimento, continua no processo de crescimento, porque teve muita empresa que começou a despertar o movimento de fazer um trabalho remoto, fazer gestão de equipes remota, né? Então a gente tem, e principalmente empresas grandes entrando no nosso portfólio agora, porque perceberam que não estavam preparados para fazer gestão remota de equipes, né? Isso foi um processo assim que acabou acontecendo a partir de abril e não foi imediato. Eu acho que as pessoas pensaram que o processo ia ser um pouco mais rápido, né? E a gente vai completar quase 3 meses, né?
meio de junho, aí a gente está completando quase 3 meses. Então, eu acho que teve um movimento, sim, de muita preocupação de como a gente vai fazer agora a gestão, que não é mais presencial. Uma coisa importante que eu acho que teve foi que eu percebi que, assim, essas empresas que começaram a despertar esse movimento, elas trabalhavam muito numa relação comando e controle, né? Tudo top-down, eu estou aqui do teu lado, eu estou olhando você fazendo, vem na reunião para falar o que você fez, né? E, de repente, na sexta-feira, ninguém mais estava fazendo isso. Na quarta-feira, vai para casa e não volta mais. Não sei quando que você volta, né? E agora, quase 3 meses depois, estamos pensando em trabalhar remoto, né? Então, a minha segunda observação que eu vejo disso é que as pessoas, elas estão passando por um processo de evolução, né? E o que é evolução? A evolução é sair de um cenário que, na minha visão, é um cenário pouco complexo para um cenário muito complexo. E eu tenho, nesse meio, eu tenho que desenvolver novas competências que, para mim, eu não conseguia imaginar eu tendo que desenvolver isso. Então, esse cenário, que para mim, para algumas pessoas são mais complexos, elas passam, e isso refletiu muito bem na pesquisa, viu, Daniel? Porque eu acho que esse cenário que eu tenho que desenvolver novas competências, e aí talvez a geração Z talvez não esteja tão preparada para desenvolver tantas novas competências como uma geração que já teve, talvez, tantas outras experiências no passado e se readequou melhor, né? Essa é a minha visão sobre esse número, até para contextualizar o que é ali. Mas eu acho que esse processo de evolução foi importante para a gente dar um processo de aceleração de todo o movimento digital, né? Empresas que não estavam preparadas para o mundo digital, para uma digitalização virtual, digitalização não só na forma de relação, de venda de produto, mas também de sobrevivência dentro das empresas, né? Então, esse cenário, eu percebi isso, eu falo toda semana com pelo menos 6, 7 empresas. Toda semana, e eu estou tendo reporte desse tipo de sensibilidade. São diretores de RH, CEOs de empresas, super preocupados, que, de repente, a gente tinha uma planilha de Excel aqui, agora a gente está acompanhando por Excel, e não dá para trabalhar dessa forma, né? Porque você precisa dar feedback, o processo todo precisa continuar. Então, acho que esse movimento, e muito bacana, porque, assim, a gente, de alguma forma, chegou agora no CEO, o CEO das empresas, eles junto com as áreas de RH, claro, mas, assim, mais os CEOs da empresa se preocuparam, agora elevaram o nível de preocupação de produto para pessoas agora. Eles perceberam que, assim, olha, o produto que estava aqui no meio, agora não está mais aqui. Uhum. Né? Então, acho que esse movimento foi super importante e reflete bastante esse resultado que teve na pesquisa, viu, Daniel? Ele contextualiza muito bem esse valor, né? Legal. Eu acho, Antônio, a tua fala, você estava falando, estava refletindo sobre algumas outras coisas, a gente também acaba conversando com muitas empresas, mais no aspecto de inovação, por causa da Liga, né? E eu acho que mais do que nunca, até com a fala da Carla e o que foi colocado até na pesquisa do Daniel, o significado de enxuto, né, que a gente ouve tanto falar dessa questão da inovação, ficou claro, que é o quanto agora as coisas precisam ser rápidas, ser tipo uma comunicação fluida, onde mesmo que seja um modelo mais tradicional, hierarquizado, com top-down de decisões, mas isso precisa acontecer com velocidade, precisa acontecer com as responsabilidades definidas, porque a gente já não tem mais o espaço ali, até, né, o espaço-tempo para as coisas acontecerem num ritmo que acontecia anteriormente. E uma das coisas que eu percebi mais ainda como um reflexo desse momento nessas corporações foi justamente a velocidade de tomar de decisão. Quão ágeis elas passaram a ser mesmo, né? E falando isso muito focado em grandes corporações, talvez ali no recorte até que o Daniel mostrou, a gente pegar empresas menores de menor porte ou até com DNA ali de startup, isso já era mais comum, a gente viu um impacto menos expressivo. Mas nas grandes, isso aconteceu de uma forma vem acontecendo de uma forma bem interessante. E aí eu quero puxar um gancho para a segunda pergunta desse segundo momento dessa nossa conversa, e pedindo para o Daniel começar a comentar isso, a gente, neste momento agora,
estamos sedimentando, consolidando tudo que foi feito a toque de caixa nesses 3 primeiros meses e transformando isso, de fato, no modelo operacional a partir de agora, ou pelo menos de médio prazo, né? A gente deixa de responder à demanda do momento e passa a planejar o próximo passo da história. E aí eu queria ouvir de você, Daniel, o que você acha interessante as empresas, os gestores de pessoas, os gestores de negócios, o que você considera que são pontos interessantes para que eles levem em consideração na consolidação dessas políticas de trabalho, na consolidação desses modus operandes aí agora, a partir de agora? Sim, eu acho que assim, o trabalho remoto, como outras coisas em gestão de forma geral, funciona muito como um pêndulo, né? Só que essa situação foi uma batida com tudo no pêndulo, onde você vai, geralmente, assim, de um extremo, aí vai para o outro, aí volta, e o ponto geralmente está em achar o equilíbrio, né? Não significa, então, que a gente vai realmente entrar num cenário onde, olha só, as pessoas não eu vou vender meu escritório porque vai ser tudo remoto, não, assim, a gente vai ter que voltar e encontrar o padrão. Ao mesmo tempo, não existe aquela coisa de, vamos esperar voltar ao normal. Não tem mais, assim, não vai voltar o que era antes, vai voltar a uma nova coisa, né? Então, acho que encontrar onde vai ser esse meio termo do pêndulo é essencial. E aí você começar a refletir sobre o que você tinha de... E aí a gente pode falar desde, assim, de coisas mais formais, de normas da empresa, até, assim, tipo, coisas que foram criadas pela cultura mesmo da empresa. Como é que você reproduz e repensa isso no digital, né? No virtual. Vamos parar para tentar pegar algumas coisas práticas, né? Então, tipo, o ritual de uma reunião, né? Como é que você faz para ser produtiva essa reunião nesse espaço agora? O ritual de compartilhar documentos de trabalho, né? Assim, a gente não tem mais como, eu vou dar uma passadinha ali, bater na porta do meu colega, ou passar na mesa dele para entregar um documento, porque eu quero que seja mais rápido e tudo mais. Então, assim, quais são as normas formais e informais de comunicação, né? Qual que é, até o seguinte, assim, né, a gente tá vendo as pessoas, como foi um baque, nenhuma empresa se preparou do tipo, eu vou comprar aqui os notebooks que eu vou dar para minha equipe e eles vão ter esse acesso, VPN, seguro. Não, tá sendo aquela coisa, olha, vai para casa, pega o seu computador, trabalha, seja lá como você usa o seu computador, seja lá se você atualiza o seu antivírus ou não, seja lá se você está usando, qual ferramenta você está comunicando, né? Já teve uma questão grande dessa com o Zoom em relação à privacidade das reuniões, né? Porque uma coisa, assim, tudo bem, talvez tinha uma reunião da equipe lá com o cliente para falar sobre um projeto futuro. Outra coisa é você ter reunião do board da companhia por videoconferência, né? O quanto isso é confiável, o quanto isso é seguro, o quanto isso pode ser vendido para outras empresas, né? Então, assim, são normas, tanto formais como informais, que todas as empresas vão ter que repensar e trazer para o debate. Carla, eu vou trazer um fatiamento dessa pergunta para você. Você, a Companhia de Talentos, referência no mercado, não só no recrutamento e seleção, mas também no desenvolvimento interno desses talentos, né? E aí, trazendo de novo agora para o foco hoje. O que impactou nesses dois processos? A gente muda a partir de agora os aspectos ou agrega novos aspectos para uma boa seleção, recrutamento e seleção, e agora também do desenvolvimento profissional, né, dos colaboradores, enfim, das próprias pessoas. A gente também vai ter que trabalhar outras expertises, outras habilidades, outros aspectos de desenvolvimento para que a gente consiga formar agora profissionais de alta performance nesse novo ou num modelo acelerado, né, do que a gente vinha pretendendo fazer lá na frente? Sim, sim. Sabe o que a gente percebeu? Uma coisa muito curiosa, desde que, agora, como vocês falaram, já faz quase 3 meses, o que a gente notou, né? Eu vou falar um pouco do aspecto da pessoa física e da pessoa jurídica, né? A gente notou um aumento absurdo, mais de 50% dos jovens e dos profissionais em geral,
de média gestão até alta liderança, mas procurando proativamente formas de desenvolver as habilidades que vão fazer tanta diferença, as habilidades comportamentais. Então, a gente tem lá na plataforma Beta uma série de assessments e conteúdos de desenvolvimento, jornadas de desenvolvimento que ele pode ir customizando conforme a necessidade dele, skills que fazem sentido para eles, comportamentais e técnicos. A gente percebeu uma inscrição nessa plataforma, o consumo desses assessments para se autoconhecer e da jornada de desenvolvimento 50% maior. O que para a gente foi uma surpresa, assim, mas muito positiva, porque as pessoas continuam com aquele olhar e cada vez mais forte de autoaprendizado, o quanto eu preciso continuar me tornando relevante, né, Rafael, para continuar sendo olhado em processos seletivos que você trouxe. Então, essa história do lifelong learning, né, que a gente fala tanto dentro das empresas, a necessidade de você aprender o tempo todo para se manter relevante, para se manter atualizado. Então, os jovens e os profissionais em geral têm procurado isso. Essa foi a primeira movimento que a gente percebeu hoje, depois de 3 meses, muito mais do que antes. O segundo, as empresas buscando, elas tinham alguma resistência ainda no desenvolvimento virtual. Ele era sempre um híbrido, ou algumas empresas tinham mais resistência no aprender virtualmente, só presencial, e hoje a gente está com 80% dos nossos clientes buscando o desenvolvimento 100% virtual. A gente já estava entrando nessa jornada toda virtual, a gente potencializou e agilizou isso, e aí a gente percebeu, uma grata surpresa da resposta deles, que eles estão, 70% deles 100% adaptados a esse aprender virtualmente. Por quê? Porque ele oferece possibilidades de diferentes estímulos de aprendizado, então é vídeo, é podcast, é exercício, é interação, no Flex Place, né, em qualquer lugar que você está, você pode consumir, Flex Time, assim, em qualquer horário do seu dia você consome aquilo, e a gente consegue no virtual, no online, oferecer mais adaptado para diferentes tipos de profissionais, né? Quais são as suas características, como você aprende, então é mais fácil de adaptar para diferentes perfis, já que o talento, Rafael, como você disse, não tem mais fronteira, vai estar em qualquer lugar do mundo hoje, a gente vai contratar e não precisa estar aqui na nossa sede, em São Paulo, então como é que a gente entrega esse desenvolvimento online? E no recrutamento e seleção, a gente percebe também o movimento das empresas 100% virtual nessa atração e trabalho de marca e seleção dos profissionais, no onboarding 100% digital, sem perder conexão. A gente também tá vendo bons resultados nisso. E as skills que já eram presentes, que já eram relevantes, como o autoaprendizado, o pensamento crítico, a criatividade para achar soluções diferentes para problemas novos hoje. E diria também que a autogestão, a autodisciplina tem feito bastante diferença. 80%, 85% dos processos que a gente faz, para concluir aqui para vocês, hoje olha uma habilidade, busca nos candidatos e desenvolve depois uma habilidade que é a velocidade de aprendizado, né, o learning agility, assim, como ele processa informações, a velocidade que ele consegue aprender, porque a gente entende já que, como tudo muda o tempo todo, a gente não vai saber tudo, mas a gente tem que ter velocidade e apetite para aprender. Então, a gente tem avaliado isso bastante nos processos seletivos, né. Legal. E eu acho que é interessante essa questão, que, de novo, a gente acaba esbarrando em ferramentas, em novas formas de interagir. Tem lá uma das páginas da pesquisa que mostra, né, o Zoom e as outras ferramentas, mas a gente também tem que pensar aquilo como habilidades, não só como no dia a dia, né? Como eu trago gente preparada, ou eu preparo para que as equipes consigam também administrar a sua autogestão ali ao longo do processo de trabalho remoto, né? E aí eu vou aproveitar, falando de novo de ferramentas com o Antônio, e vou fazer um mix de perguntas aqui do Augusto, do Alexandre, e até um dado que a gente, na Liga, realizou uma pesquisa no meio do ano passado, com mais de 400 profissionais de RH, mais de 600 profissionais de RH, onde a gente perguntava como eles avaliavam o seu grau de autonomia para implementar inovações nos processos de gestão de pessoas, tá? Então, justamente, se eles tinham autonomia para sugerir uma ferramenta de gestão de trabalho remoto, de produtividade remota, gestão de time de campo, OKRs, resultados, performance, enfim, uma série de outras coisas, e a resposta foi: temos baixíssima autonomia para fazer isso.
Então, acho que agora o que fica mais evidente, aí fazendo esse mix e trazendo para o Antônio, é que a gente precisa sim começar a trabalhar o processo de autonomia para aplicação de inovações nos processos, né? Porque vamos viver um novo processo de organização de trabalho. E isso a gente não está falando só do trabalho em frente ao computador, né? Mas também das equipes que estão na rua, ou que estão no chão de fábrica, enfim, que todos os tipos de trabalho são impactados nesse momento de alguma forma. E aí, Antônio, queria perguntar para você, o que você acha que é hoje a discussão de proposta de valor que os gestores de pessoas podem levar para os tomadores de decisão, para que eles possam ter tanto mais autonomia, quanto também possibilidade de testar um portfólio maior de soluções até achar adequada para o seu processo? Olha, o que eu percebi? Primeiro que, assim, só para fazer um link com o que você está falando, Rafa, o que a gente fala hoje de home office, isso não é home office que a gente faz hoje. Ninguém estava preparado para fazer isso. Você está fazendo aí, provavelmente dentro do seu quarto, o Daniel está no meio da sala, eu estou no meu quarto, né, porque eu estou fora de São Paulo, mas cada um, isso não é home office. Isso tem uma expressão que eu participei de uma live tem mais ou menos 2 semanas, que a gente fala que é work from home, né? Você está trabalhando de casa. Você não pode dizer que isso vai ser dessa forma, né? Porque a gente tem uma conjuntura que não foi preparada para isso. E aí, fazendo o link com o que você está falando, muitas das pessoas que procuraram a gente para contratar uma plataforma, a gente tinha uma restrição burocrática dentro da empresa em relação à gestão das informações. Como é que você vai acessar dentro da tua casa informação de estratégia da empresa, compartilhando com seus filhos, ou sua esposa? Como é que isso vai funcionar? Todo mundo podendo ver, e agora dentro de um espaço que na verdade, se você olhar para uma ótica lógica disso, né, o cara pegava ali, ele mostrava o computador, ele podia mostrar, não podia levar essa informação para casa, não mudou praticamente nada em relação a isso, né, mas despertou muito a importância disso. Então, hoje eu tenho empresas grandes, né, eu fechei essa semana, eu tive que fechar direto com um cara de TI, com um presidente, para uma plataforma, para uma empresa grande de varejo, para o cara ver se tinha segurança na plataforma, e como é que a gente ia gerenciar isso, se ia poder bloquear. A preocupação deles estava nessa configuração, principalmente varejo, né, porque é um mercado muito ativo, e preservar as informações para eles é um legado super importante, está lá como uma das premissas, né. Então, eu acho que esse processo ele teve que ser flexibilizado, né. O trabalhar em casa, eu estou vendo alguns movimentos do tipo, quando acabar tudo isso, a gente vai voltar, porque o negócio nosso é presencial, não é nada, a gente viveu, a gente gosta do contato das pessoas, vai ter um movimento muito forte para isso. Um outro movimento, olha, podemos estabelecer um modelo híbrido, que na minha opinião não funciona muito bem, o modelo híbrido, porque aí eu tenho que olhar também uma visão também de espaço, né, porque a pessoa que vai uma vez por semana na empresa, né, o espaço fica ocioso lá. Como é que eu faço para trabalhar de uma forma? Isso não é viável em termos de custo até para a empresa, né? Você tem um espaço enorme e o cara vai quando quiser. Então, eu acho que vai ter que se reconfigurar isso, né? Ontem eu estava falando com o WeWork, fiz uma reunião com o WeWork, a gente estava falando sobre estratégia de como a gente vai trabalhar, e do jeito que foi bolado, o jeito ali né, do distanciamento das pessoas, isso não é a fórmula para trabalhar o novo modelo, não é isso. Eles vão ter que repensar o negócio dele, né? Porque vai ter muita situação de gente que vai usar só o espaço para essas reuniões ocasionais, e não para uma reunião que a necessidade do presencial vai continuar prevalecendo, né? Eu não imagino todo mundo enclausurado dentro da sua casa agora e cada um só se conversa de forma remota, né? Então, todo esse cenário, que também faz parte do VUCA, né? De tudo que é instável, volátil, incerto, tudo isso ambíguo, você não consegue prever mais nada, né? No meio na segunda-feira você ficou sabendo que ia ter um feriado na quarta-feira. Como é que, olha, e depois na sexta-feira você ficou sabendo que ia ter um feriado na segunda.
Isso parece bobo, mas não é. Você teve que cancelar a reunião, você tem que reprogramar tudo, reuniões estratégicas que iam acontecer. Então, Antônio, inclusive reagendar um webinar, né? Que na verdade esse webinar estava marcado para a semana passada. Eu tive que reagendar fazer toda a minha agenda também. Então, assim, eu acho que passa por uma solução tecnológica, assim, né? De você fazer muito bom uso da plataforma, de plataformas de gestão remota, acompanhar. Eu acho que o principal aí, eu acho que é o processo todo de gestão de desempenho. Eu acho que está um foco muito grande em relação à equipe, na gestão de como a gente vai mensurar o desempenho, porque de alguma forma já existia o uso intenso de plataformas, né, para aquelas que já tinham plataformas, para gerenciar competência, né, fazer os feedbacks, registrar isso lá nas plataformas, isso já existia, né? Agora, fazer gestão, fazer o acompanhamento das metas, que eram reuniões presenciais para acompanhar os resultados parciais, isso não acontecia, né? Agora a gente tem que utilizar uma plataforma para registrar isso, fazer os check-ins de tudo que está acontecendo, para você depois ter um histórico disso tudo, né? Para ficar gravado e todo mundo poder consultar. E um outro item, só para finalizar esse tema, é que eu acho que um tema que a gente batia muito era a questão de transparência dentro das empresas. Não existia transparência, até porque o modelo de comando e controle, ele reforça a não transparência, né? Ele reforça as dualidades. Então, eu faço pacto com o meu gestor e aqui é o combinado. Eu não faço pacto com a empresa ou com o grupo, eu faço um pacto com o meu gestor. Então, era curioso, você perguntava para uma pessoa que trabalhava do teu lado, você perguntava para o cara, qual é a meta sua? O cara não conseguia. Qual é a meta do seu amigo que trabalha do teu lado? Você não conseguia responder. Isso é uma loucura, porque o cara está trabalhando do teu lado, mas você não sabe qual é a meta do cara, porque o cara combinou uma coisa com o gestor e combinou outra coisa com ele. E a gente está falando de um modelo de empresa. Com reforço de ferramentas, como é o nosso caso, como tantas outras, né, da Coblu, mas como tantas outras ferramentas, ele não tem esse modelo. É tudo transparente. A gente não dá nem a opção do cara esconder a informação, ela tá lá. Então eu vou acessar a informação de todo mundo, né, com a possibilidade de ver feedbacks de todo mundo, ver notas, ver avaliações de competência, ver tudo, não tem mais essa coisa, né? Até porque, olha só que interessante, se você quer reforçar um ambiente remoto, você tem que acessar as informações que estão dentro da empresa, não só a minha, porque senão você cria uma relação, é só você. E o que está acontecendo em toda a empresa? Então, você tem que reforçar a transparência. Então, eu acho que e responde um pouco disso, né, da liderança, de como ela vai ter que se comportar nesse modelo, é um processo de evolução, ela está se adaptando. Muita gente já vinha de um processo desse, mas tem muita gente que vai ter que ganhar esse tipo de competência de trabalhar num modelo desse assim. Legal, Antônio. Bom, gente, eu vou caminhar para o final aqui do nosso bate-papo, tá muito bom, até para a gente respeitar o tempo, então fazer uma última pergunta aqui para os três, para a gente poder encerrar. Já agradeço de antemão também a disponibilidade de vocês por terem participado dessa conversa, também ao nosso público, a gente teve mais de 90 pessoas online aí, ao longo de todo o webinar que a gente fez, mas a última pergunta, como eu falei, é com relação a partir de agora, né, a gente já trouxe alguns elementos para essa conversa, vou mesclar aqui pergunta do Isabel, do André, e a gente já começou a aplicar algumas visões de médio prazo, né? Para isso, pelo menos, como o Antônio falou, é tudo imprevisível ainda, mas nosso médio prazo, dentro deste momento, já começa a se desenhar, e algumas empresas fizeram movimentos, inclusive, mais fortes, como o próprio Twitter e o Facebook, que já colocaram o home office como algo padrão a partir de agora. Aqui no Brasil também temos alguns movimentos, e eu queria ouvir de vocês um pouco disso, assim, aqui no Brasil a gente tem uma série, não só aqui, mas no mundo inteiro, uma série de mix dentro dessa história, né, a gente, de novo, não está falando de trabalho somente dentro do escritório, times de rua, times de campo, fábrica, entre outras coisas.
E aí, a partir de agora, como fica? Como a gente mantém a comunicação, o entendimento da diretriz do negócio para esses modelos híbridos para equipes em modelos diferentes de trabalho? Como é que a gente reflete a cultura, essa nova cultura da empresa? Eu sei que é uma pergunta um pouco filosófica, bastante filosófica, assim, mas queria ouvir de vocês um pouco do que vocês conseguem elencar aí, que são os elementos chaves para a gente traçar os novos passos aí desses novos modelos, né, relacionados ao engajamento, à cultura, ao alinhamento de todo o público, de todos os colaboradores que estão dentro daquela empresa. Se quiser começar, Daniel? Posso começar assim. Acho que o Antônio falou uma palavra que é chave, né, que é transparência. O risco de... na verdade, assim, algumas empresas já caem nisso, né, de você ter silos que são incomunicáveis lá dentro, né? Então, cada departamento atua só ali dentro, não tem comunicação. Você vai cada vez que as empresas vão crescendo, isso começa a gerar trabalho dobrado, né? Departamentos que estão tendo iniciativas iguais, departamentos que estão comprando fora coisas que tem na empresa. Então, assim, isso já acontece no nosso dia a dia. Se a gente pensar na situação atual que a gente está, de isolamento social, de trabalhar em casa, isso só tem a se intensificar, né? Então, se a empresa pretende caminhar para um sentido de adotar mais essas práticas, não só como uma questão aqui emergencial, mas de estabelecer uma cultura de trabalho remoto, desse tipo de coisa, eu acho que você precisa ter em mente isso, que as exigências de transparência vão ser maior, cada vez maior, para você conseguir não cair nessa cilada, né? Não cair nesses silos incomunicáveis. Acho que tem um ponto interessante também que o Antônio colocou, essa questão do home office e trabalhar de casa, né? As pessoas já têm o home, né? Falta às vezes o office, então você precisa ter um ambiente lá dedicado àquilo, né? Com uma cadeira adequada, com um espaço adequado, né? Mesa, acesso, tudo mais. E aí também precisa entrar na conta da empresa isso, né? A gente vai, de que forma que a gente pode fornecer essa estrutura e aí fazer a conta, que o Dani muito bem colocou. Você tem o escritório está ocioso, como é que a gente pode fazer para o escritório não ser ocioso mesmo tendo trabalho remoto? Tem várias questões aí para levantar, né? Outro ponto que eu acho que é importante, e a Carla comentou ali muito bem, eu queria trazer até um dado, que é a questão do que a gente, como pessoa, vai fazer durante esse tempo. Que talvez, assim, tem gente que é otimista que acha assim, não, tudo bem, 2 meses a gente já vai voltar tudo ao normal. Tem gente que está pensando assim, não, 1 ano não vai ter voltado ao normal nada. Então, assim, o que a gente vai fazer com isso, né? A gente tá prestes a rodar uma pesquisa agora, especificamente com alunos. A gente quer ver a percepção dos alunos com o ensino virtual e tudo mais, com essa migração. E o que a gente começou a perceber em alguns lugares pessoas falando assim, coisas do tipo, vou tirar um gap year, vou parar 1 ano, para que eu vou continuar estudando e tal, né, durante esse ano, já que vai ser à distância e tudo mais. Poxa, para e pensa, você vai tirar um gap year para quê? Para ficar em casa fazendo nada? A FGV, ela fornece alguns cursos online gratuitos, né, que já existiam já há anos, muito antes de toda essa situação. Ela teve um aumento de 826% na procura desses cursos. Foram 200 mil novas inscrições só em março, né? Então, acho que é o momento de a gente fazer uma reflexão também, o que a gente vai fazer com a nossa vida nesse tempo, né? A gente, tudo bem, talvez teve as primeiras semanas ali de choque, assim, do tipo, eu não quero nada, eu quero ficar na frente da TV, lendo notícias sobre Covid, né? Atualizando o gráfico do Covid a cada 15 minutos para ver o que estava acontecendo. Mas, espera, não, eu preciso ter um planejamento também do que vai ser a minha carreira, do que vai ser as minhas relações de trabalho, como que eu vou atuar na empresa, e isso passa, sem dúvida, em você se capacitar, estar preparado, como a Carla falou também, para aprender de forma digital, aprender de forma virtual, aprender rápido isso se surgiu um problema que ninguém esperava, que era esse do isolamento social, como é que eu posso aprender
a trabalhar de forma remota, né? Então, acho que é uma reflexão tanto para as empresas como para as pessoas. Legal. Carla? Acho que rapidamente estava pegando o gancho da cultura aí, que eu vi aqui no chat bastante que você trouxe, Rafael, pano de fundo, né? Assim, a cultura ela está sendo colocada muito à prova agora com tudo que aconteceu, né? Assim, com esses momentos intensos. As pessoas, assim, os clientes, o seu time, os colaboradores, os seus parceiros, os seus fornecedores, eu não tenho a menor dúvida que eles vão se lembrar de como eles estavam se sentindo e como eles foram tratados nesse momento. E aí que entra a cultura. A expressão da sua cultura é isso. Como é que você foi empático com o seu retorno, com esses clientes, parceiros, time, jovens, enfim, os profissionais, como é que você olhou para eles, acolheu, cuidou e ajudou com propostas de solução para sair desse contexto. Então, é aí, para mim, a expressão mais forte de cultura, onde você deixa na prática, claro, aquilo que ficava escrito na parede, que você acredita, né? Então, as pessoas vão se lembrar do que estão sentindo e de como elas foram tratadas e cuidadas. Então, é aí que você vai pôr a cultura de pé e reforçar isso com o seu time. Walk the talk, né? Nada melhor que o exemplo arrasta, né? Muito mais do que a palavra na parede. Para mim, essa é a forma de expressão. E sobre daqui para frente, eu acho que não tem volta, né? A gente ouviu também bastante profissionais e viu que 70% deles, depois desse período, já estão adaptados, já se sentem tão produtivos quanto estavam no trabalho de forma normal. Então, a gente entende que não tem volta, tem que continuar se mantendo com decisões ágeis, execuções ágeis, ferramentas de gestão à vista, como trouxe o Antônio, ferramentas de aprendizado virtual. 80% das pessoas já estão confortáveis com esse modelo de aprender virtualmente, de se expor virtualmente, então eu acho que não tem volta, a gente tem que trabalhar para dar mais conforto e adaptar todos os perfis de profissionais. Acho que esse é o lugar, né? Pelo menos o nosso lugar, eu acredito que a gente se encontrou nesse esquema de qualquer lugar a qualquer hora e vamos ficar por aqui também. Legal. Antônio, para a gente finalizar. Eu queria só falar um tema que está aqui, até que a Isabel Lucic comentou, né? Eu queria, só para a gente, é um tema só para a gente fazer, só outro live, só para a gente discutir isso, mas como é que ficam as pessoas que não podem trabalhar remoto? Porque a gente só está falando das pessoas que estão trabalhando remoto, né? E se é tudo uma empresa, as pessoas têm que estar conectadas. Então vai ter que ter um desafio das empresas que optarem para ter uma intensidade maior de pessoas trabalhando remoto. Como é que a gente conecta o mesmo nível de engajamento com as pessoas que estão lá fisicamente e que não podem sair, não podem trabalhar de forma remota? Porque isso é indústrias, tem várias empresas aí que precisam trabalhar, não é só indústria, né? Varejo, né? Esse meu cliente aí é varejo, eles têm que estar lá, supermercado e tudo. Então, enfim, como é que a gente soluciona isso para que não exista dois grupos completamente apartados, que é aí o que a Carla falou, a gente vai ter duas culturas diferentes, a gente não quer isso, a gente não pode reforçar esse tipo de coisa. Então, a empresa vai ter que encontrar, tem algumas sugestões, algumas ideias aí, né, sendo já conversadas, mas tem que um outro modelo. Está cortando, né, o áudio dele. Remoto, não necessariamente tanto. Antônio, está ouvindo a gente? Estou ouvindo, sim. O finalzinho cortou, se quiser repetir. Não, eu disse que as empresas vão ter que buscar esse tipo de solução, né? Como trabalhar, né? Que isso é muito importante, que forma a cultura, né? A gente não quer duas culturas separadas, né? Legal, gente. Bom, pessoal, muito obrigado pelo tempo de vocês, pela ideia compartilhada aqui. Eu acho que, como o Antônio falou, se a gente pegasse cada uma dessas perguntas, vira um novo bate-papo para a gente se aprofundar. Acho que esse último gancho, que a gente também trabalhar o além das equipes que podem trabalhar remoto, qual é essa nova realidade. A gente tem uma série de startups aqui sendo aceleradas pela Liga, inclusive, que trabalham a gestão de equipes de campo, né, e como estão usando sensores para manter o distanciamento, saber o checklist de entrada e saída, como está se sentindo, coisas nessa linha, que eu acho que isso também é uma pauta muito interessante para a gente discutir, de novo, como ferramentas, tecnologias, inovação ajudam a gente a diminuir
e qualquer ruído e espaço que está sendo criado agora com essas novas rotinas. Mas, de novo, gente, muito obrigado pela presença de vocês, muito obrigado ao pessoal do chat, da plateia, que acompanhou até agora. Só os recadinhos finais. Essa apresentação ela vai ficar disponível para vocês no YouTube no prazo mais ou menos de 24 horas. Então, a gente só precisa baixar, editar e colocar de volta, e a gente compartilha com vocês por e-mail também, vocês podem revê-la na íntegra, né? O link da pesquisa também, completa, a gente vai mandar para vocês por e-mail, para que vocês possam acessar. A gente colocou aqui no chat ao longo da apresentação. E também a planilha de networking, quem ainda não preencheu, últimos minutos, corram, que a gente vai compartilhar também nesse e-mail de encerramento. Pessoal, muito obrigado novamente, fico muito feliz de poder, como Liga Ventures, ajudar a organizar essa conversa e trazer esses números para jogo, junto com o Centro de Inovação da EASP, o FGVIN. A gente tem conversado, né, Daniel, outras pesquisas virão, a gente vai começar a trabalhar de uma maneira muito mais próxima, e a gente fica muito feliz de poder compartilhar isso com vocês. Uma boa sexta-feira para todo mundo, e com certeza vamos provocar um próximo papo aí sobre esses outros temas. Obrigado, gente. Tchau, tchau. Obrigada pelo convite. Obrigado, gente. Bom dia.